Quando você mudar sua história, você enriquece. Olha que tema bacana, gente. Veja só, eu penso que eu sou um filósofo às vezes. Porque eu fico pensando muito na vida, nas pessoas, tá? Na minha própria vida, nas minhas próprias experiências de vida. E também fico pensando como as pessoas vivem, eu fico observando, eu sou muito observador. E aí eu trouxe esse tema para você. Quando você mudar a tua história, você enriquece. Agora, que história que você está vivendo aí? Qual é a tua história? Eu queria sentar contigo, de verdade, para você me contar a tua história. É interessante porque cada pessoa, ela vive uma realidade, né? A realidade que as pessoas vivem é criada por elas próprias. É uma realidade subjetiva, ou seja, é uma realidade só dela. E quando ela tem essa realidade dentro dela, é muito interessante porque ela pensa que as outras pessoas do mundo estão vivendo aquela realidade dela. Se ela está sem dinheiro, está passando dificuldade financeira, ela pensa que o mundo todo também está. Mas não tá, não é verdade. Porque tem muita gente com milhões na conta. Tem gente bem tranquila financeiramente. Pode ter outros problemas ali na vida, né? Mas de dinheiro, talvez aquela pessoa não tenha. Tem outros que têm problemas piores do que o seu. Aí a realidade dela ali é diferente da sua, talvez mais difícil ou mais fácil para suportar, né? Mas cada pessoa tem sua história. E aí eu fiquei pensando nesse tema. Se a pessoa mudar a história dela, ela muda de vida. Então, se ela mudar para melhor, ela muda de vida, né? Isso é bem óbvio, né, Haroldo? Mas as pessoas não entendem dessa forma, gente. Por quê? A realidade que as pessoas vivem, a história que a pessoa cria dela própria, da vida dela, é muito forte. É uma história, tem muito significado ali dentro dessa história. Além de significados, né, tem muitas experiências ali dentro dessa história que a pessoa vive. Tem muitas pessoas, muitos lugares, né? Tem acontecimentos, olha só. É muita coisa na cabeça de um ser humano. É por isso que nosso cérebro, gente, tem 86 bilhões de neurônios. 86 bilhões de neurônios. Você sabia que foi uma cientista brasileira que conseguiu contar esses neurônios aí? Ela é fera nisso, gente. Ela contou já neurônios de macaco, de chimpanzé, de vários animais, né? Até de rato. Então, aí você consegue ter um cérebro poderosíssimo. E a tua história vai se passando como um filme. Você já parou para pensar que é como se fosse um filme? E se tua vida fosse um filme e você estivesse dentro desse filme? Eu já parei para pensar uma vez nisso. Cara, se minha vida for um filme e que alguém tá na direção desse filme, né? Terceira dimensão, cara, para aí, vamos viajar muito não. Vamos voltar pro tema do vídeo. Porque se você mudar a tua história, você enriquece. Vamos lá. Então, entenda, eu aqui contigo é um bate-papo gostoso. Muita gente fala, oh, tô arrumando minha loja e eu tô escutando tu falar, tô cozinhando, tô escutando tu falar, eu tô limpando a casa e tô escutando tu falar. Legal, gente. Então, fique aí trabalhando, tá? Mas de ouvido aqui, tá bom? Só não espero você estar dirigindo. Dirigindo não. Mas se você estiver fazendo alguma coisa assim, escutando é legal, tá? Então vamos lá. A história, nossas histórias, é carregada de emoções. Isso. Aí você começa a entender. Toda a nossa história é aquela que marca mais fortemente a nossa vida, a história que gruda no nosso cérebro e na nossa vida, são as histórias carregadas de muitas emoções, carregadíssimas de emoções, né? Emoções boas ou emoções ruins. Aí, diria o que, Haroldo? Emoções ruins e emoções boas. Existe? Vamos dizer que existe. Vamos fazer o seguinte: emoções boas te traz alegria, emoções ruins te traz tristeza.
Mas é ruim ter tristeza às vezes não é ruim ter tristeza, porque a tristeza, gente, faz você ponderar, meditar e, e pensar naquilo que você fez ou não fez, o que você podia melhorar. É interessante também você ter tristeza, né? Mas eu diria o seguinte, a tua história ela está carregadíssima de emoções, positiva, negativa. Vamos lá, já que você já entendeu mais ou menos o que eu quero falar. Só que essa história aí, você pode mudar. Pode mudar sim. Só que, veja só, dentro da tua história, você já foi para um filme que só tem um personagem e não tem mais ninguém? Meu, é difícil, né? Às vezes tem cenas bem grandes do filme que só tem um personagem. O livro de Eli. Ih, fui longe, fui longe. Tem outros também, que tem um personagem, mas às vezes aparece alguma coisa. Até uma raposa aparece, né? Então, então você nunca vai estar só. E aí a tua história, ela tem pessoas agregadas, personagens agregados. Você não nasceu do nada, né? Teve um pai e a mãe, ou pelo menos precisou ali de um pai e de uma mãe. Então, ali já entra teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus primos, teus tios, já entra um monte de gente na tua história. Teus vizinhos, tua professora, teu professor, teus coleguinhas de sala, de aula, amigos do trabalho, aí pronto. Já entrou um monte de gente na tua história. Essa tua história vai ficando carregada de personagem. Olha que interessante, gente. Raciocina comigo aqui, tá? Porque quando você mudar a tua história, você tem mais chance de enriquecer, quando você entender isso. Porque a tua história, ela te prende como uma âncora. Haroldo, não tem aqueles navios gigantescos com milhares de toneladas e uma âncorazinha pequenininha fica lá no fundo, na corrente? A tua história te prende ali, tá? Como tua história te prende como uma âncora, o que acontece contigo? Você fica preso a toda aquela situação, toda aquela história que você vive. É uma história, tá? Então você cresceu numa casa mais humilde, ou numa casa que tinha bastante conforto, ou com pais amorosos, ou com pais que brigavam muito, ou um irmão, ou uma irmã, ou nenhum irmão. Na escolinha, como é que você era tratado? Tinha bullying? Ou o que aconteceu na tua história? Tu tem uma história aí gigante, grande. Todo mundo tem uma história. Na minha infância foi sofrida, gente. Foi triste a minha história, né? Eu nem gosto, às vezes, de lembrar da minha infância. Eu tenho uma cura da minha infância, eu tenho a cura ali. Mas, mesmo lembrando daquelas situações que eu passei, daquelas noites tristes, sem meu pai, sem minha mãe, porque eles precisaram morar no interior. Moravam no interior, eu morava basicamente só numa cidadezinha em Bacabal, morei só com meus irmãos. Antes de morar só, morava com parentes, né? E ali foi difícil. Tinha muito medo, minha ansiedade que é instalada no meu corpo, porque a ansiedade ela é instalada no teu corpo desde criança. Para você ter uma ideia, eu sou psicanalista também, tá? Para você ter uma ideia aqui, ó, que eu estou te falando, você é uma criançona grande. Haroldo, mas eu nunca vou ser curado dessa criançona grande? Nunca. Porque você traz toda as tuas experiências, as tuas crenças, a tua história que roda na tua cabeça da tua infância. Foi trazido dali. Então, muita gente de 0 a 7 anos de idade foi carregado o teu cérebro ali com as experiências, tá? Com essas crenças, hábitos se formaram, experiência com parente, com pai, com mãe, com dinheiro, com tudo que você passou na tua vida, na tua infância, te carregou teu cérebro. E ali desenvolveu várias situações. A ansiedade é uma delas, tá? Se você se tornou uma criança que tinha muito medo, muita preocupação, você se tornou uma criança ansiosa e ali foi instalado no teu corpo aquela ansiedade. E aí tu traz isso para a tua vida adulta, tá? Quando você está aí lutando, tá? Com a tua ansiedade, com o teu estresse, é tudo da tua infância.
tá? No teu cérebro ali está carregadíssimo ainda com essa situação. Então, Haroldo, se eu mudar a minha história, como é que eu consigo mudar a minha história? Veja só, esses personagens, gente, já assisti vários filmes, né? Eu adoro teatro, eu adoro filme, eu adoro arte, gente. Você não tem ideia como eu amo as artes, tá? Eu sou apaixonado pelas artes, em geral, tá? Esses personagens que fizeram parte da tua vida, tá? Haroldo, meu pai e minha mãe eram personagens na minha vida? Sim. Teu pai e tua mãe eram personagens? Sim. E todas as pessoas que passaram na sua vida foram personagens, tá? Te influenciaram de alguma forma, essas pessoas. Ou trouxeram coisas boas, ou coisas que te prejudicaram. Mas, Haroldo, e a riqueza, aonde entra aí? A riqueza entra exatamente nessa história aí, na tua história. Como tu teve a experiência com o dinheiro, com a riqueza, e tudo aquilo que passou na tua vida, é que você trouxe para a tua vida adulta. Se teu pai ou tua mãe tinha um desejo muito grande de realizar em você aquilo que não realizou neles, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. E muita gente cai nessa, de ser aquilo que os pais querem, tá? Então, muitas pessoas que fizeram faculdades, até hoje mesmo, tá? Elas não sabiam o que eu ia fazer na vida. Elas não fizeram assim, descobrir o propósito dela, elas não descobriram os talentos que elas tinham, o perfil comportamental que elas tinham. Se era analítica, fizeram uma faculdade onde não cabia aquele perfil dela. Bem que a maioria das profissões cabe, mas é muito mais complexo, sabe? É muito mais difícil uma pessoa que é um vendedor, um atendente, ser uma pessoa com perfil analítico, caladinha ali, é muito mais complexo, ela vai sofrer muito mais. Então, aqui, deixa eu te falar, mude sua história. Mas como, Haroldo, eu consigo mudar a minha história? Você está vinculado nessa história emocionalmente à tua cidade, tá? As pessoas que convivem contigo, conviveram contigo. Você ainda acata muito inconscientemente os conselhos daquelas pessoas, tá? Haroldo, mas é bom seguir os conselhos dos pais, da mãe? Eu diria que sim, é muito bom, mas tem muitos deles que não faz sentido para você. Eu tenho um rapaz que fez mentoria comigo, que o pai dele é dentista, o pai dele, tá? E o pai dele queria que ele fosse dentista. Simples assim. Ele teve que fugir, gente, de casa. E mandou um recado: pai, não consigo ser dentista. Ainda tentou fazer alguma coisa ali na área da odontologia, mas caiu fora, tá? E quando ele caiu fora, ele mudou a história dele. Haroldo, então eu preciso dar um basta nessa história antiga. É como se eu cortasse o filme e reeditasse ele. Pronto, é como se você cortasse o filme e começasse uma nova história, um novo filme, com novos personagens, novas situações. Então, eu diria aí, pessoas que você está aí convivendo ou conviveu, se você não quebrar esse vínculo, tá, com essas pessoas, eu não digo um vínculo afetivo, não. Você pode ter um vínculo afetivo, mas o vínculo de conselho, porque essas pessoas, elas não foram às vezes, muito bem-sucedidas. Elas não tiveram uma vida financeiramente, às vezes, muito prósperas, né? Em termos de dinheiro mesmo, que eu estou falando. E, às vezes, ela te dá um conselho que não tem nada a ver. E aí você fica ali apegado àquele conselho, não porque é técnico, não porque é muito bom, mas porque é emocional. Olha que loucura. Se eu fosse escutar minha mãe, quando eu volto do Rio de Janeiro, que eu vou para Fortaleza, ela arrumou um quartinho, gente, muito bacaninha, lá em Fortaleza, no bairro João 23. O ano era 1984, né? Eu saí de casa com 86, 85 para 86 eu volto. 3 meses depois eu volto para o garimpo.
Ela tinha arrumado ali um cantinho para mim, ela pensava que eu ia fazer faculdade, alguma coisa desse tipo. Eles não conseguiam me orientar, gente. Minha mãe é semi-analfabeta. E eu já entendia isso. Eles podem me orientar, sim, de não sair à noite, aquela companhia perigosa, coisas desse tipo. Mas me dar conselhos sobre negócio, não conseguiria, de forma nenhuma. Então, provavelmente você está recebendo conselhos, tá, de pessoas que não tem nada a ver com tua vida. E aí, se você não mudar essa história aí, você vai ter que ressignificar, na verdade. E se você não mudar esses personagens que você está convivendo aí, o ambiente que você está convivendo aí, não vai mudar nada. Porque a tua história é que te leva a viver o que tu quer viver. Isso. Já viu aquelas pessoas que larga tudo na vida e aí vai viajar pelo mundo? Tem uns que viajam a pé, outros de bicicleta, outros de motorhome, outros de mochilão, e aí ganha experiência. Meu, tem outros que vão morar fora do país. É uma série de coisas. A pessoa muda radicalmente, ela diz: chega, vou mudar minha história. Agora, Haroldo, como eu consigo mudar minha história? Como eu consigo mudar minha história e ficar rico? Aí, é complicado? Não acho que é complicado, não. Na verdade, você vai ter que começar a entender exatamente o que você está vivendo aí. Como você está vivendo aí a tua vida? Está tendo resultado o que tu faz? Será que tu não está modelando um personagem que fez parte da tua história? Ou teu pai, ou tua mãe? Inconscientemente, provavelmente, tá? Será que você está repetindo isso? Repetindo a história ali de novo, uma história que não deu certo e você está repetindo. Então eu diria o seguinte, você sabe que o meu canal aqui é um bate-papo bem claro, bem assim, eu tento levar o máximo de objetivo para você, tá? Provavelmente a cidade onde você está morando não te cabe mais, tá? Não te suporta mais. A casa, o lugar que você mora, provavelmente não te cabe mais. A tua mente já expandiu, tá? Você diz assim, nossa, isso aqui não dá mais para mim. O negócio que você está fazendo não te serve mais. E você está teimando naquele negócio. Porque o teu cérebro, ele está mais focado na perda, em perder, do que no ganho. Aí você fica teimando. Aquele relacionamento... Gente, eu sou claro, eu sou muito claro aqui com você, que você é meu seguidor. E já vou te falar logo, se você não é meu seguidor, tem muitos vídeos bacanas aqui no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, já deixa teu joinha no vídeo, tá? Para mudar a tua história, já deixa teu joinha e comenta de onde é que você está me vendo. Eu quero que você me comente sobre um pouco também da tua história, se você quiser compartilhar, isso é legal. Então vamos lá. Se você não mudar a tua história, você não fica rico. Por quê? Porque a tua história que você vive hoje entrega os resultados que você tem hoje. Isso. Vou repetir. A tua história que você está vivendo hoje entrega os resultados que você tem exatamente hoje. É isso. Os resultados que você tem na tua vida aí vêm de toda a tua história. O que é uma história, Haroldo? Uma história, gente, é um conjunto de coisas que acontecem na vida de um ser humano. É como um livro e um filme, tá? Ali, como eu falei para você, tem a série de pessoas, ambiente e lugar. Então, Haroldo, se eu mudar a minha história radicalmente, eu tenho grande chance de enriquecer? Provavelmente você tem. Já pensou se você mudar a tua história e se conectar com pessoas prósperas, ricas? Se você mudar a tua história e tiver um lugar rico, abençoado e próspero, e aí, um lugar onde vai te valorizar, aí, tá? Sabe aquele emprego que você tá, que te paga uma mixaria, e se você largar aquilo e mudar a tua história... Eu tenho um camarada, tá, que sentou comigo e eu mexi com a cabeça dele, gente. Cara, assim, ó, PhD, economista, 6 idiomas, ganhava uma mixaria, e hoje mora em Singapura. Isso! Ele mudou a história, mudou a história. Saiu do lugar que estava, saiu de perto das pessoas realmente que ele estava ali, tá? E mudou a história dele. Provavelmente você precisa só isso, mudar a tua história. Haroldo, isso seria mudar meu rumo? Eu diria,
Eu diria que mudar a história porque tu vai compor tua nova história. Sabe aquele rapaz lá que o pai queria ser dentista? Ele foi para Balneário ser corretor. Começou a vender imóveis teve sucesso e conhece vários países, inclusive Dubai. Meu, mudou a história dele completamente. Haroldo, então, se eu olhar para uma história de um livro, de um filme, é basicamente aquilo, a vida? Parecida, né? É bem parecida ali. Um filme, um livro é muito parecido. Mas a tua história é muito mais complexa, tem a ver muito com você, né? A tua história é você. É você olhar para dentro. O que você quer da vida? O que você quer alcançar? Se você deixar as outras pessoas tomarem decisões por você, aí lascou. Você tem que tomar decisão por você próprio. Haroldo, mesmo que eu quebre a cara, mesmo que você quebre a cara, você tem que tomar decisão por você próprio, tá? Mas tem muitas formas de você observar e mudar a tua história aí, tá? Criando novas habilidades. Saindo do lugar onde você mora, saindo de perto das pessoas, da casa, do emprego, ou largando esse negócio que não está dando certo mais, ou o relacionamento também que não está legal, não está dando certo, e você só está teimando aí porque já colocou muito tempo, né? Ou coisas desse tipo. Essa carga emocional aí que você vive hoje na tua história te prende, te gruda, né? Aí você acha que é impossível largar essa história aí. Mas dá para largar sim, tá? Tá, eu sou um exemplo disso. Empresário, investidor, um monte de empresa, família, e hoje estou aqui falando contigo. Radicalmente mudei minha história, mas foi assim, planejando, vendo o que eu podia fazer. Você também pode. Você pode mudar a tua história, não radicalmente, da noite para o dia, largar tudo e sair pelo mundo. Não, mas devagarzinho, algumas coisas aqui e acolá, você mudando a tua história. Escreve os principais pontos que você precisa mudar aí, tá? Precisa aprender inglês, aprende a falar inglês, já começa a mudar a história. Olha só, se conecta com pessoas que falam inglês, precisa aprender outra habilidade qualquer, veja quem é, um network com pessoas ricas, muda o jeito de tu se vestir, o jeito de você falar, a tua postura, muda os ambientes que você frequenta, isso tudo vai mudar a tua história. Tá? Então aqui nesse vídeo, para não ficar tão longo, gente, eu olho para o meu relógio, porque o meu relógio espelha aqui o vídeo. Quando você mudar a tua história de verdade ali e criar uma história boa, uma história de riqueza, de prosperidade, muda essa história para riqueza mesmo, com força, tá? Aonde você vai achar dinheiro, fazer dinheiro, né? Aonde você vai criar possibilidades para criar dinheiro, fazer dinheiro, né? E se conectar com a pessoa. Você é capaz sim de mudar a tua história, você é capaz sim de enriquecer, tá certo? Você é capaz sim de ter uma história bacana, olhar para trás, olha a minha história, olha aqui que eu estou criando. Você é o criador da tua vida, você é o criador da tua história, tá certo? Não tem outra pessoa, não existe outra pessoa. Deus e você cria a tua história. Então mude tua história e fique rico. Foi legal o vídeo, gostei. Então, deixa teu like, tá bom? Compartilha com aquele teu amigo que está com uma história pesada e que às vezes ele está preso como uma âncora no fundo do mar, prendendo, como um navio preso por uma âncora no fundo do mar. Puxa essa âncora e viaja. Isso aí.